Sejam todos bem-vindos a essa atividade da Socorro, da primária, de Hortolândia, Estaca Hortolândia. Estou tão no automático. Sejam todos bem-vindos aos palestrantes, a Juliana, a doutora Simone, sejam bem-vindos, doutor Fábio, Bispo Fábio, Helder Machado, muito obrigada pela presença, Raíssa, esposo, sejam todos bem-vindos. Essa atividade, essa palestra, né, ela está sendo presidida, tá, pelo presidente Molina, da Estaca Hortolândia, e dirigida por mim, Paola, que eu sou a presidente da primária aqui da Estaca. Sejam todos bem-vindas. Essa atividade foi preparada com uma antecedência, né, a Madalena ajudou a preparar, junto com a Raíssa, e tudo vai sair bem lindo hoje. Nós vamos ter como primeiro hino, o hino especial vai ser apresentado. Logo o hino, a oração será pela Isideide Mendes de Souza, da Ala Hortolândia, da cidade de Hortolândia, tá bom? Então, depois eu dou sequência. Nós vamos seguir, nós vamos ter a primeira oração pela Pamela Paixão, e depois nós vamos seguir para a apresentação dos palestrantes. Sejam todos bem-vindos. Querido bondoso Pai Celestial, Senhor, neste momento gostaríamos de te agradecer por esse dia maravilhoso que estamos tendo, agradecer por todos que estiveram envolvidos na preparação dessa palestra. Agradecemos, Senhor, pelo teu amor por nós, agradecemos por todas as bênçãos, pedimos, Deus, que conceda o teu Espírito conosco sempre, nos protegendo, nos livrando do mal. Pedimos que tu possa iluminar a nossa mente para compreender o que estamos passando. Pedimos uma excelente noite, e essas coisas que agradecemos e pedimos e deixamos em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Obrigada, Pamela. É com muito prazer que nós iniciamos essa atividade, nessa palestra. Foi muito esperada, né, a primeira palestra que nós fazemos, e abordamos esse assunto muito importante, né, que é o autismo e outras características, para nós aprendermos a trabalhar dentro da primária, dentro dos jovens e dentro de uma ala como um todo, né. É muito bom nós obtermos conhecimento e poder passar o conhecimento na medida do Senhor, né. Então, sou muito grata ao Pai Celestial pela oportunidade que Ele nos dá de ser, né, os seus guias aqui na Terra, né, nós podemos ajudar as outras pessoas servindo, né, então esse é o propósito do Salvador. Como hino, né, o amor do Salvador, né, nós devemos replicar esse amor do Salvador a todo momento, né, seja num gesto, num comentário que nós fazemos, e de como nós abordamos, né, o nosso ensinamento, o ensinamento que o Senhor deseja que seja abordado. Então, nessa palestra hoje, nós teremos umas pessoas importantíssimas que vão nos falar, esclarecer algumas dúvidas. Vocês podem colocar as dúvidas no chat, nos comentários, que ao decorrer da palestra, são muitos comentários, mas nós vamos estar passando para os palestrantes poderem responder também,
tá? E logo ao decorrer do tempo, eles também vão estar respondendo a esses comentários e vai ficar registrado para vocês, tá bom? Essa live vai ser gravada e vocês podem estar assistindo novamente mais tarde. Falar um pouquinho sobre os palestrantes, né? A doutora Simone, ela tem bastante experiência com crianças, né? Ela é neurocientista, neuropsicóloga, especialista em autismo e síndrome de Down, né? Trabalha nos serviços familiares da igreja, né? Ela é sister junto com seu marido, né? Então ela tem bastante conhecimento, ela vai poder estar falando um pouquinho sobre ela, né? E também a Juliana também, né? A Juliana é mãe, né? 5 filhos, né, Ju? 5 filhos, a turminha boa. Ela é mãe atípica, tá? Ela tem filhos muito especiais também. E ela é idealizadora do projeto No Abraço, né? Depois ela vai estar falando um pouquinho para vocês poderem entender melhor sobre o projeto dela também. Nós vamos passar o tempo agora, tá? Para o nossa palestrante. A mensagem espiritual. Raíssa, dá para você falar? Então, tá bom. Para quem não me conhece, eu sou a Raíssa Tebaldi, também sou sister dos serviços familiares, e eu sou uma mãe atípica, eu sou a mamãe da Manu. A Manu tem 4 aninhos, e ela foi diagnosticada com autismo, ela tem um autismo leve, e eu achei muito libertador, foi para nós, saber que as diferenças da Manu, né, tinham um nome, e o nome era autismo. Então, quando a gente começava a notar que ela era diferente dos amiguinhos, né? Por que será que ela é assim? Muitas pessoas falavam, nossa, a Manu é uma criada, a Manu faz assim assado, né? E a gente falava, poxa, ela é diferente das outras crianças. E quando essa diferença teve um nome, foi bom, foi tranquilo de receber isso. É diferente de outras famílias, a gente acompanha outras famílias que quando recebe um diagnóstico, caem numa fase de negação, de muita tristeza, né? Mas para nós foi bom, porque a gente sabe que o inimigo tem um nome. E quando tem um nome, a gente consegue buscar recursos, né? Para estar tratando da Manu, cuidando de nós, sabemos como cuidar dela, né? Então, muitas vezes as pessoas falam, nossa, ser uma mãe atípica tem que ser uma mãe guerreira, né? Não é fácil ser guerreira. Por trás do escudo tem muito sofrimento, né? Tem muita luta. Mas o Senhor tem nos ajudado e nós temos um grupo muito bom de pessoas que nos apoiam, né? A doutora Simone vai poder falar um pouco mais sobre quais os recursos que a gente procura para quando a gente tem esse diagnóstico de autismo, né? Vai ser muito esclarecedor, fiquem por aí. Mas eu gostaria de deixar um apelo hoje, né? Para que possamos ter mais amor para com as pessoas, mais compreensão com as pessoas, né? Mais amor, menos julgamento. Quando você vê um jovem muito retraído, muito no canto dele, né? Não vamos ficar cutucando ele, né? Tipo, fala alguma coisa, vamos interagir, vamos, né? Vamos deixar, observar um pouco mais. Quem sabe esse jovem não é um autista também, né? Vamos com calma, com mais amor, mais ministração, como Salvador fazia, né? E quando a gente vê uma mãezinha com uma criança diferente, em vez de a gente falar, nossa, essa mãe não educa a criança direito, essa mãe está deixando aí a desejar, né? Vamos oferecer nossa mão, nosso apoio, né? Quem sabe é uma criança especial aí que está precisando de uma força. É isso, muito obrigada pela oportunidade, Paola, de estar aqui, e vamos aprender mais com a Juliana e com a Simone. Obrigada, Raíssa. Dando continuidade, à nossa palestra de hoje, vamos ouvir a primeira palestrante, a Juliana Apolônio. Ela vai falar um pouquinho para nós, e logo em seguida, ela pode passar o tempo para a irmã Simone. Fica à vontade, Juliana, o tempo é seu. Legal. Então, gente, primeiramente, boa noite. O meu nome é Juliana Apolônio. Eu sou membro da ala Barão Geraldo, aqui da Estaca Campinas Castelo.
Como a Paula já disse, eu sou mãe de 5 filhos, sendo que desses meus 5 filhos, tenho 2 especiais. O meu mais velho, ele foi diagnosticado com síndrome de Asperger, que não tem mais esse nome, né? É simplesmente autismo leve, que se diz hoje. E também foi descoberto há pouco tempo TDAH, né? Que é hiperatividade e déficit de atenção. Então, eu quero dividir com vocês um pouquinho de como foi a história, né? O Natan, ele é o mais velho, ele tá com 17 anos, ele é o primeiro dos meus 5 filhos. Foi muito querido, muito desejado, era o meu sonho, né, ter a minha família. E se desenvolveu normalmente. Ele sustentou a cabeça quando o bebê. A gravidez foi tranquila, sustentou a cabeça aos 4 meses, sentou aos 6, engatinhou aos 8 meses. Eu tenho minha colinha aqui para falar para vocês. Andou com apoio com 10 meses, andou com sozinho com 1 ano de idade. Balbuciava, falava bem, inclusive perto de outras crianças de 2 anos de idade na época, ele sempre foi muito eloquente, assim, falava muito certinho. Sempre foi muito inteligente. E não tinha nada no desenvolvimento dele que a gente achasse diferente. Também era a nossa primeira experiência como pais, né? Nem os professores na escola, ele frequentou a pré-escola e tudo mais. Quando ele estava com 7 anos, nós nos mudamos, que nós morávamos num outro bairro, nós mudamos de casa, foi muita mudança ao mesmo tempo. Então, a gente mudou de ala, de estaca, mudamos de casa, mudou de escola, de período. Ele começou a ter um comportamento mais agressivo e foi assim, durante uns 15 dias a professora mandava bilhetes para mim no caderno que ele só ficava falando de Bob Esponja, às vezes ficava sendo inconveniente com outros alunos na classe, também estava tendo uma postura agressiva com alguns colegas, mesmo em casa. E quando a gente colocava ele para fazer as lições, né, de casa, que eram lições fáceis para uma criança de 6 e 7 anos, apesar dele ser super inteligente, ele gastava muito tempo fazendo essas lições de casa. E aí eu falei pro meu marido, eu tô achando que isso tá errado. Eu falei, vem cá ver. O pai achou que também tinha alguma coisa errada. Mas falei com o vô e a avó, eles também achavam. Bom, enfim, depois de tudo isso, e também por pedido da professora, depois de ter observado esse comportamento dele, nós fomos procurar ajuda. Né, felizmente, naquela época, a minha mãe trabalhava na Unicamp, né, e o Natan foi encaminhado para passar por uma equipe multidisciplinar. Então, a Simone com certeza vai explicar melhor para vocês. Mas essa equipe multidisciplinar tinha psiquiatra infantil, neurologista, fonoaudiólogo, já falei psiquiatra, enfim, eram vários profissionais, eu nem me lembro agora todos os profissionais que atenderam. E aí eles fizeram um conselho para poder passar o laudo para nós. Assim como a Raíssa, saber ter o diagnóstico do nosso filho foi um alívio, porque nós sabíamos que nós não éramos os únicos pais a lidar com aquilo, e também que o inimigo tinha nome, né? Existia algo que nós pudéssemos fazer para ajudar nosso filho. E aí começam as intervenções com as terapias para fazer com que ele tenha uma melhor qualidade de vida e que a gente conseguisse, enfim, ajudá-lo a se desenvolver bem. E o Natan é um filho muito amado, muito querido, né? A gente nesse tropeço como pai e mãe sempre aprendendo, mas aprendendo, todos nós pais, né, pais e mães, a gente aprende ao longo da vida sendo pai e mãe. Quando a gente tem um filho especial, a gente aprende um pouco mais. Então, nessa minha jornada como mãe atípica, eu tive o privilégio de ajudar outras mães também. Eu gostaria de compartilhar com vocês, então, uma escritura que está no Novo Testamento, no livro de João, versículos de 1 a 3, que diz o seguinte: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem pecou seus pais, nem ele pecou, nem seus pais, mas para que se manifestem nele as obras de Deus. Então eu vou ler esse versículo fazendo uma pequena mudança. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse autista? Jesus respondeu: Nem pecou,
Nem ele pecou, nem seus pais, mas para que se manifestem nele as obras de Deus. Eu gostaria que você substituísse essa palavra cego por autista, por deficiente visual, deficiente físico, surdos ou qualquer pessoa que tenha qualquer tipo de deficiência. Eu tenho aprendido muito durante essa jornada. E eu gostaria de... Meu maior desejo ao ajudar as outras mães, as outras pessoas que receberam diagnóstico mais recentemente, ou tem algumas mães que às vezes suspeitam que o filho é diferente. Às vezes a professora na escola vai notar que seu filho é diferente, ou a professora da primária, ou alguém querido. Às vezes os pais ficam falando assim, o meu filho não tem isso. Ao fazer essa negação, se você fizer isso, você vai estar privando seu filho de ajuda. Pensando nisso tudo, um dia me veio aquela escritura em Doutrina e Convênios que diz que todos os homens devem ocupar-se zelosamente de uma boa causa. Eu fiquei pensando como eu poderia ajudar pessoas que passam ou passaram pelo mesmo que eu. Enfim, e me veio essa ideia de que eu já tenho conhecimento na prática por lidar com isso desde que meu filho tinha 7 anos, hoje ele tem 17. E eu resolvi fazer um projeto chamado No Abraço, para acolher as famílias, cuidar de quem cuida, ou pelo menos trocar as informações necessárias para dar alguma orientação para os pais, mães e responsáveis de crianças especiais, principalmente do autismo, que é o que eu tenho mais afinidade, né, tanto pela convivência. Então, hoje nós somos só um grupo de WhatsApp, mas nesse grupo de WhatsApp tem mães, amigas, pessoas que eu conheço pessoalmente, outras só virtualmente, e profissionais maravilhosos que estão lá no grupo conosco também, e focados em estar apoiando sempre. Eu tenho o desejo de expandir isso ainda mais para que mais pessoas sejam ajudadas. Eu sei que o Pai Celestial, ele mandou esses filhos para que eu pudesse aprender e me desenvolver. Eu nunca pensei que isso pudesse acontecer comigo. Desculpa. Né? Eu sei que tem outras mães que têm filhos autistas com maior grau de comprometimento, e eu admiro mais ainda essas mães porque eu sei que a batalha delas dia a dia não é fácil. Mas, como a Raíssa disse também, o Senhor nos ajuda, né? A gente tem que, como disse uma vez o Elder Holland, nós mães temos o direito de esmurrar as portas dos céus pedindo por orientação. E ainda, por cima, além de ter a orientação divina e nossos instintos maternos e paternos, nós temos profissionais qualificados para nos ajudar nessa jornada. Então, eu estou muito feliz por preceder a Sister Machado, Simone Machado, que tem um amplo conhecimento nessa área, tanto na prática profissional quanto na vida pessoal dela. Tá bom? Eu gostaria agora, então, agradeço pela oportunidade, eu gostaria de passar o tempo para a Sister Machado. Boa noite a todos. Bom, muito bom que falaram antes de mim, muito bom o hino, muito bom que a Juliana falou. Nós estamos vivendo, e não pode esquecer disso, né, em plena pandemia. E muitas pessoas estão descobrindo o autismo na pandemia, tá? Isso é um dado muito importante. Então, um dos discursos que eu estava lendo, ele é de 2002. Na verdade, alguns dos espíritos mais especiais habitam um corpo frágil e imperfeito. Quem falou isso foi nosso amado profeta Russell M. Nelson. Quão melhor seria se todos nós... Eu tô ficando cega, tá, gente? Quão melhor seria se todos nós pudéssemos estar mais cientes da providência e do amor de Deus e expressar a Ele essa gratidão. Então, olha só, os espíritos mais especiais habitam um corpo frágil e imperfeito. O que vem na mente quando a gente lê essa frase da Lia Rona? Depois, quem quiser ler o discurso e
Também quem quiser ter todo o acesso, tá, ao material, eu vou deixar disponível a Paola. E quero agradecer a Paola, que é uma graça, agradecer a Madalena, que teve a iniciativa, né, e depois foi vindo pela Paola. Então, que foi pensado nesses pequenos, né, nesses pequenos com corpo frágil e imperfeito, mas com uma espiritualidade muito grande. Vocês podem verificar, na hora que está tendo as conferências, está todo mundo prestando atenção, anotando, você dá o desenho do profeta, né? Você dá aquele caderninho para eles estarem desenhando. Eles estão desenhando e estão fazendo a bagunça normal deles. E quando termina, você está conversando e do nada eles comentam uma frase que foi falada na conferência. Então, o que você precisa saber sobre o espectro? Nem todo autista é igual. Vocês já viram um autista igual ao outro? Eu não tenho nenhum filho igual ao outro, tá? Eu tenho N filhos e nenhum filho é igual ao outro. Uma outra coisa importante é que a rotina acalma. Que rotina? Depende. Para um filho autista, a rotina vai acalmar de uma forma, para outro filho vai acalmar de outra forma. Então, eu vou entrar até um pouquinho no TDAH. O TDAH ele precisa de rotina. TDAH, transtorno de déficit de atenção. A rotina vai acalmar de outra forma. Olha que coisa bacana aqui, ó. Banhos longos também pode acalmar. Viu que está agitado? Pega aquela bacia mesmo, aquela bacia da época da vovó, né? Não custa caro. Coloca na bacia. Música. Ah, mas meu filho não gosta de música. Mãe, descubram que tipo de música seus filhos gostam. A minha, ela gosta do Pague o Dízimo. Se você for colocar outras músicas, ela não vai gostar. Mas na hora que você coloca Pague o dízimo, pague o dízimo, ela vai, sim! Ela mesma começa, então é algo que ela calma. Mas tem gente que gosta do quê? De rock, que gosta de sertanejo, não importa, é o que acalma. O item que eu acho bem importante é a voz da mãe. A voz da mãe é algo que vem desde o útero, tá? Eu tenho os meus filhos adotivos, que são meus filhos, não são biológicos, mas são meus filhos. É da terra e daqui em diante. Mas a minha voz acalma eles. Então, eu tenho um do meio e ele pega e fala assim, mãe, canta um hino para mim. Teve uma época que eu gravava a minha voz e deixava com ele. Então, a voz da mãe acalma. Aí o filho está indo para a creche, tá? Lembrando que a gente está em época de pandemia. Mas o filho não está querendo ir para a escola, passou pandemia, tá? Voltou à fase que pode voltar novamente para as escolas. O que pode fazer? Professora, líder da primária, ele não quer ficar na primária. Que recurso você pode fazer? Mãe, leva no celularzinho e manda para a presidência da primária, que eu sei que com todo carinho ela vai gostar de ouvir a voz. Aí a mãe manda a voz dela cantando. Outra coisa, brinquedo favorito também é um bálsamo. E quando a gente fala de brinquedo favorito, não é aquele brinquedo caro, é um brinquedo confeccionado em casa. Todo mundo deve ter uma PET, né, de refrigerante. Aquela PET é bárbaro para fazer brinquedo. Então, você limpa ela, passa álcool, coloca água, você pega várias cores de glitter, coloca glitter, você fecha, depois que você fecha, você coloca cola, né, fecha e você vai chacoalhando. Ela vai ficar mais ou menos assim, tá? Esse dá para ver. Então, essa brincadeirinha vai fazer com que ele se acalme, independente de ser autista ou não. Para autista funciona mais. Então, esse tipo de brinquedo que não tem custo, tá? A gente está falando de brinquedo sem custo, é algo que acalma, que é um bálsamo, tá? Uma coisa que eu gosto são quadros de rotinas. Então, vamos lá.
quadro de rotinas de manhã. Ah, meu filho acorda meio-dia. Como que você vai ter uma rotina? Sua rotina vai começar lá, esqueceu sozinho. Sua rotina vai começar à tarde. Então, do lado, né, ao lado a gente tem o quê? O que pode colocar ao lado no período da tarde? Então, eles precisam de rotina. Uma das coisas trabalhadas aí é o método TEACH. A gente tem o método ABA, que eu vou falar, e a gente tem o método TEACH. Esse daí é o método TEACH. Então, o método TEACH é muito bom por conta disso. Então, você tira, você vai colocar, ele vem assim, tá? Ele vem com, você coloca um velcro atrás, e você cola num lugar onde a criança consegue pegar, e ele vai lá e ele aponta, ou ele escolhe, no início ele aponta, depois ele vai ter essa independência, que o que a gente quer trabalhar com eles é independência. Então, ele colou lá de manhã, lá, acordar. Aí depois que ele acordou, ele colocou o papelzinho lá no acordar. Aí ele foi escovar os dentes, colou no velcro. Depois, o que ele quer? Ele quer estudar. Depois que ele estudou, ele foi lá no do brincar, tirou lá. Tá? Acho que dá para todo mundo ver aqui ao lado, o brincar. Então, ele vai colocando o que ele tem. Acabou a atividade do período da manhã, ele recolhe, coloca numa gavetinha, numa caixinha, e ele vai para o período da tarde, depois do almoço. Então, esse é um quadro de rotina muito bacana do método TEACH. Outra coisa importante de se pensar, o que vem na sua cabeça quando a gente ouve a palavra autismo, principalmente na igreja? É alguém que vive num mundo isolado? É alguém contido? É alguém diferente? O que é? Então, hoje a gente sabe que o autismo é um transtorno do desenvolvimento que ele se manifesta na vida antes dos 3 anos. Então, eu tenho um paciente que a mãe já achava que, na gestação, que ele era autista por algumas coisas. E a gente foi trabalhando, prega no carro, foi trabalhando várias coisas junto. Não é somente psicólogo, neuropsicólogo, a gente precisa de ajuda de psiquiatra, de neurologista, de geneticista, tá? Não é algo feito sozinho. Então, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar, uma equipe que entenda desse assunto. Então, foi trabalhando. E, segundo a Organização das Nações Unidas, né, a ONU, eles já dão que antes dos 3 anos você consegue fazer um diagnóstico. Então, antigamente, você não se via tanto autismo, autista. Por quê? Porque demorava essa parte de você ter o quê? O diagnóstico. Hoje em dia, a gente tem no Brasil essa possibilidade maior, né? Nos serviços familiares, nós temos um psiquiatra bárbaro, o Dr. Fábio. Quem estiver precisando, eu sempre encaminho para o Dr. Fábio, porque eu sei que é alguém de confiança e você pode ir lá, ele vai passar a medicação e vai ter aquela coisa de, olha, está fazendo isso, aquilo, e eu sei que tem uma melhora. Porque sem a terapia e às vezes a medicação, não adianta nada. Em casos, sim, que precisa de medicação. Então, um sim, o outro não adianta. Então, por isso que o tratamento é um tratamento multidisciplinar, tá? Então, esse é o quadro de rotina do método TEACH. Aqui, eu não sei se dá para vocês verem bem, tá? Então, o que nós temos? Nós temos a reciclagem. Então, é uma outra atividade que pode ser feita também no método TEACH, pode ser usado no método ABA. Depois eu vou disponibilizar para vocês. Então, vocês vão recortar e pode colocar em velcro. Se for em velcro, a gente usa o método TEACH. Então, o filho vai lá, vidro. Então, ele vai colocar na parte do vidro. Onde que vai jogar? Óleo. Onde que ele pode jogar o óleo? Melancia. Onde que pode jogar? O que significa isso? Significa que meu filho tem 3 anos de idade, mas eu já estou estimulando ele com 3 anos de idade. Por isso que tem pacientes meus que foram para a missão, voltaram e estão super bem? Sim. Por isso que tem pacientes meus que já foram para a missão, voltaram e estão super bem. Porque desde pequenos os pais procuraram, tá?
E não somente a mim, tá? O mérito não é meu. Eu quero deixar bem claro que o mérito é de quem? É do paciente, é da mãe, é do psiquiatra, é da equipe multidisciplinar. Então, na hora que o paciente faz tudo isso, ele vai para a missão, e às vezes tem um paciente que está na missão, aconteceu essa semana, e uma autista, né, e ela mandou mensagem e falou assim, doutora, o presidente de missão deixou eu falar com a senhora porque me deu os instintos. Depois, mais pra frente, eu vou falar para vocês em relação aos instintos, né, antigamente conhecido pelas estereotipias. E ela não sabia o que fazer. Então, o presidente da missão dela liberou para que eu conversasse com ela. Nós ficamos 2 horas conversando, foi excelente. Está super bem na missão. Outros já voltaram. Então, coisas simples que foram trabalhadas na infância, na adolescência, e agora está aí fazendo uma baita de uma missão. Então, não deixe que outra pessoa diga para você, seu filho não vai para a missão, sua filha não vai para a missão, se for o desejo dela, tá? Da filha. Ah, seu filho não vai conseguir trabalho. Existem graus de autismo? Sim, existem graus de autismo. Outra coisa importante lembrar é que antigamente você não via falar autismo com síndrome de Down, né? Então, hoje é falado muito. Existem 2 tipos, né, dentro do autismo. O autismo, digamos que genético, que entra o síndrome de Down. Todo síndrome de Down é autista? Não, mas a possibilidade de ser autista é muito grande. Por isso que precisa ver o cromossomo, precisa ver a genética, X frágil, tá? E toda essa outra parte. Então, antes você tinha síndrome de Down e você achava, poxa, mas ele é estereotipado, tem várias coisas. Por que acontece isso? Porque nem se pensava na síndrome de Down com autismo. Eu falo isso porque eu cresci no meio, né, da PAI, digamos assim. Meu pai foi um dos precursores da PAI. Então, eu, desde que eu me conheço por gente, meu pai estava lá ajudando a PAI e trabalhando nessa parte do autismo, síndrome de Down, e depois, além dele, minha mãe dava aula, e eu lembro que tinha uma aluninha dela, né, que provavelmente também era autista, eu não entendia naquela época, era muito jovem, não tão jovem que nem hoje, né, mas era jovenzinha. E eu falava assim, nossa, que gostoso, né? É esse trabalho que eu quero fazer. Acho que eu tinha uns 10 anos, mas era um trabalho gostoso. Eu vi o sorriso da minha mãe, eu vi o sorriso do meu pai. Então, sempre foi isso que eu quis fazer. O autismo me mostrou a diferença e frieza de muitos amigos, imensa bondade e o amor fraternal e de completos desconhecidos. Então, vocês já viram não sei se foi, acho que foi agora, né? Porque eu estava preparando aqui, mas em relação quando a esposa descobre que o marido é autista, tá? Ele é dentro do espectro. Vocês já viram falar de traição, coisa do gênero? Você consegue somente falar de amor. O autista, ele é muito sincero no que ele quer. Tá? Ele mostra a indiferença, ele mostra a frieza em alguns momentos, ele afasta alguns amigos, sim, porém ele tem um amor muito fraternal. Tá? Eu vou ler algo que eu acho muito, muito bárbaro. As pessoas com autismo nunca vão fingir amor, nunca dirão palavras amorosas, sem que ela signifique exatamente o que estão sentindo. E, além disso, não enganarão, os desviarão com paixões falsas. Também não serão melosas e românticas demais, mas mostrarão o amor vivido na prática. Essas pessoas possuem amor do bem. Olha que bonito! O autismo possui o amor do bem. Então, poxa, eu tenho um filho que ele possui um amor do bem quando ele está pertinho de mim. Então, é esse amor do bem.
É muito gostoso você ouvir isso, tá? Não tente competir comigo, eu quero que você ganhe também. Você da liderança da primária, você professor, se você quiser competir com autista, ou com alguém dentro do espectro, não vai adiantar, porque a pessoa ela não vai querer competir com você. Ela vai querer que você ganhe também, porque ela vai querer até bater a mãozinha e falar, ganhamos, na inocência dela. Então, muitas vezes, quando os pais recebem o diagnóstico, eles ficam perdidos, eles ficam sem saber o que fazer. Então, quando eles recebem o diagnóstico do filho, eles perguntam, e agora, o que eu faço? Então, uma das coisas mais importantes que eu tenho falado é a compaixão. E eu sei que na Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias, nós temos líderes, nós temos a liderança da primária, nós temos ministradores que ministram com todo amor. E se vocês verem que tem alguma irmãzinha que vocês sentem que tem um filho ou uma filha atípica, o que vocês vão poder fazer? Conversar com a liderança da primária, com todo amor, porque a liderança da primária tem até no manual agora, né? A gente tem o manual da saúde mental. Ela vai poder falar assim, irmã, será que a senhora pode ver nos serviços familiares, se a gente pode encaminhar para algum psicólogo, para ver, porque ela está tendo alguns comportamentos diferentes. Então, olha que bacana, nós estamos numa igreja onde a gente tem acesso para isso, que a gente não precisa procurar no mundo. Então, vá atrás da sua liderança. Então, quando a pessoa recebe o diagnóstico do autismo, síndrome de Down, tá lembrando, síndrome de Down, Prader-Willis, X-frágil somente em meninos, tá? Geralmente, quando você tem um filho de síndrome X-frágil, provavelmente seu outro filho também vai ter síndrome do X-frágil, por isso que é importante a genética, o geneticista nessa parte. Então, o que eu diria para vocês? Peguem por e-mail essa parte e façam essas perguntas. Porque vocês acham que mãe não fica cansada? Não fica cansada. Uma mãe atípica, ela fica cansada. Quando entregaram minha bebezinha, né? Ela é neta de Índia. Então chegaram para mim e falaram assim, olha, ela tem um olhinho diferente, uma orelha diferente. E vocês sabem que coração de mãe não erra. Eu sabia que ela tinha alguma coisa, que eu seria uma mãe atípica e que dali por diante seria um grande trabalho a ser feito. Mas deixei os médicos falar e depois, com o tempo, eles foram me contando tudo que, né, que eu já sabia, mas deixei com que fosse o tempo deles estarem contando. Então, o que vocês podem usar? O primeiro, ó, como o mundo funciona e como viver melhor nele. O que eu tenho de melhorar? O que me faz feliz? Essas perguntas são para vocês, mães. Quando vocês estiverem triste, chateada, falando eu faço tudo, não consigo, hoje foi o limite, né? Eu tenho uma pessoa que eu amo demais e ela tem 3 filhos autistas e volta e meia eles quebram a TV. Se ela tiver até aqui um beijo para ela, ela sabe de quem eu estou falando. E às vezes ela está exausta. E a administradora dela mora de um lado da cidade, a presidente da cidade de Socorro mora do outro. Então, como que ela vai dormir, ela vai descansar se ela tem que ficar 24 horas cuidando dos filhos? Estou maximizando os meus talentos e trabalhando meus pontos fracos? Quais são meus pontos fracos? E quais são meus pontos fortes? Eu quero que vocês lembrem também que não é só os filhos de vocês, mas vocês. Porque vocês têm que estar fortes para poder cuidar dos filhos de vocês. Onde eu gosto de ir para me sentir sozinha? Ou me sentir feliz? E onde me dá paz? Existe um canto no teu quarto onde você gosta de ir lá, ajoelhar, fazer oração e se sentir bem, tá? Se sentir feliz. Então, isso daí é algo muito bom. Então,
pega essas frases e guarda. Outra coisa que para vocês podem estar usando, tá? Escreva seu problema e descreva cada desculpa que você usa para justificá-la por não resolvê-lo. Então, depois vocês vão ler com cuidado, com carinho, e vocês vão estar respondendo. Se acontece alguma coisa com teu filho, você coloca a culpa no outro ou não? Você pega e fala assim, eu vou resolver. Como que você vai resolver? Você justifica seu sentimento. Como? Então, é algo que você pode fazer. Isso aqui é bem bacana. O plano pode limitar a quantidade de sessões de terapia de psicóloga, terapia ocupacional e fonoaudiologia? Limitar a quantidade de terapias anuais não é legal, tá? Então, como nós estamos vivendo em tempos de pandemia, o que é importante, tá? Para quem tem convênio? Colocar, estamos vivendo em tempos de, como estamos em pandemia, conforme CID-10, aí é importante, deixa eu ver se o CID-10 está aqui, tá? Então, nós temos aqui, ó, o CID-10, então você vai pegar lá o F84, que é o do autismo, então, colocou lá, fez um laudinho, você vai colocar no laudo mesmo, tá? Você colocou no laudo, você mandou para o plano de saúde, que você precisa, durante um mês, 4, 5 sessões de terapia, ou de fono, ou de TO. Por quê? Porque está vivendo em pandemia, porque está acontecendo tantas coisas, e porque, por conta do F84.0, tá? Então, com isso, você consegue com que o plano de saúde ele libere as sessões. Mas e se não liberar? Você tenta de novo, porque isso daí é uma regra, é uma lei. Hoje, os meus pacientes, eu consigo fazer com que os F84 sejam liberados para que eles consigam a terapia. Agora, fono, tem fono que eu sei que consegue, TO também, tá? Então, essa parte é importante. Então, tudo que vocês conseguirem, que vocês verem brecha para ajudar os seus filhos, não hesitem de procurar, não hesitem de fazer. Pandemia não acontece muito por conta do isolamento. O que não fazer na hora da birra? Quem nunca saiu, tá lá no mercado e daqui a pouco o filho vai, quer alguma coisa e se joga no chão. Nós temos 2 grandes problemas aí. Primeiro, os outros olham para você e falam, é birra, essa mãe não sabe educar. Minha nossa, quem nunca ouviu isso que a mãe não sabe educar? Tá? Segundo, a pessoa não tem noção do que está acontecendo. Uma dica que eu dou aí, hoje em dia nós temos, acho que lá na frente tem, tá? É um girassol, é um cordão de girassol e tem um outro cordãozinho, ele é gratuito. Vocês podem pegar na prefeitura ou entrar no site mesmo da AMA e providenciar para vocês. Vocês mandam uma fotinha do filho de vocês e eles mandam para vocês. E fica pendurado lá. Mas meu filho não gosta de que fique com a foto dele. Não precisa da foto. Somente o cordão já diz que ele está dentro do espectro. Então, o que não fazer na hora da birra? Bater na criança, rotular a criança, isso independente do espectro ou não. Deslegitimar ou relativar o sentimento da criança, né? Colocar a criança para baixo. Então, isso não pode deixar a criança no vazio. Perder a calma. E 5, comprar a criança com outras crianças. Isso eu já vi muito. Fica quietinho aqui, que daqui a pouco eu te levo para ver o seu priminho. Então, você ganha uma vez, depois da outra vez ele não vai querer ver só o priminho. Ele vai querer ver o priminho, a priminha, depois do Joãozinho, e por aí vai. O que você pode fazer nesse momento?
Elogios pronunciados no momento certo atinge o sistema de recompensa. Olha que bacana! O sistema de recompensa do cérebro impulsionando o desejo de melhorar cada vez mais. Por isso que quando o nosso filho, ele tira 10 na prova e ele fala assim, não sei se já aconteceu com vocês, né? Mas aqui tem um daqui de casa que é direto. Mãe, tirei 10, sou muito inteligente. E eu falo para ele, não, você não é inteligente. Você é um menino esforçado e com teu esforço faz com que você fique inteligente. O dia que você deixar de ser esforçado, você deixa de ser inteligente. Tá? Mas parabéns pela nota 10, um rapazinho da sua idade, é muito importante que você tire 10. Então é sempre assim o sistema de recompensa, tá? Eles não podem achar que eles sabem tudo, que eles tiram tudo, porque eles nasceram inteligentes, eles têm essa magia, esse poder. Então essa daqui é a caçulinha, tá? Então a primeira tentativa dela era para ela pular, ela ficou com receio e ela não pulou. E o que a gente deve fazer com os nossos filhos? Incentivá-los. Ela está na casa da vovó e a vovó incentivou ela, falou, não, filha, você tem que pular, né? E incentivou. A gente está em pandemia, precisa fazer exercício e o que a gente tem, a gente faz para que os exercícios, né, eles fiquem fortes, eles tenham como gastar energia. E aí ela lá novamente. Já mais espertinha, ela foi, levantou, pulou, ela não desistiu. Então, parabéns, você conseguiu. Então, são esses atos que faz com que eles prevaleçam crescendo crianças, adolescentes e futuramente independentes. Eu não preciso, aos 3 anos, dar uma escova de dente e ensinar ela a escovar. Eu preciso apenas ensinar ela a escovar os dentes. Para que quando ela chegue na escolinha, eu aviso a professora, olha, não escove os dentes dela, ela sabe escovar sozinha. E a professora tem que fazer a mesma coisa, na casa da avó a mesma coisa. Então todos têm que falar a mesma língua, porque se ela conseguir uma brecha, tá? E eles conseguem brechas. Se conseguir uma brecha, é onde consegue sair por essa brecha. Ah, escova para mim, é você escovar. Quem nunca percebeu isso? Ah, eu não posso comer chocolate porque todo mundo sabe da fenilcetonúria, né? Que também pode entrar dentro do autismo, do espectro, e eles não podem comer farinha, açúcar, várias coisas. E pode ser até letal. E eu já tive um paciente que ele chegava, ele sentava no consultório e ele falava, ai, eu posso pegar uma balinha? Eu falava, o que você acha? Ele, ah, não, eu posso morrer, né? Então, eles mesmos, eles têm essa resposta. Humilhem-se, orem para que sejam capazes de ver a mão de Deus em sua vida e no mundo ao seu redor. Peçam a Ele que digam a vocês se Ele realmente existe, se Ele o conhece. Pergunte a Ele como se Ele sente sobre vocês. Então escutem. Irmãs e irmãos, escutem. Vocês vão ver quão é bonito escutar o Senhor falando conosco. Quão é bonito você perguntar uma direção e o Senhor falar. Nossa, é por esse caminho. Na hora que você faz por esse caminho, é incrível. Né? Uma dos meus filhos tem alergia à maisena, né, o amendoim. E teve uma época que estava muito quente e falaram, passa maisena, que não tem problema nenhum, né? Aquela coisa toda que todo mundo dá dica, passa maisena. E eu orei, eu senti que eu não deveria passar maisena. Mas aí alguém da família passou um pouquinho, o que aconteceu? Me pipocou toda. E foi quando a gente descobriu e eu senti que ela não era para passar maisena, que era para levar no médico, e principalmente maisena não.
E nós descobrimos que a alergia que ela tinha era justamente ao milho e derivado do milho, como a maizena. Então, é tão bom quando a gente ouve a voz do Senhor e a gente obedece. Vocês têm resposta para tudo, né? No meu caso, eu precisei correr para o médico. Meu tempo já acabou, viu? Encerrando aqui, tá? Então, esse daqui foi uma das inaugurações que eu fiz no CRAS, tá? Em Guarulhos. Então, o CRAS, ele não ia ter uma sala para autismo. Então, eu fui lá, fiz o QMIS, fiz tudo para que dentro do CRAS ele tivesse sala para o espectro. Então, e hoje eu sou muito grata por eu ter brigado, lutado, orado, jejuado e ter conseguido fazer com que todos eles tivessem um espaço lá. A PAI também de Guarulhos, eles nunca tiveram uma sala de método TEACH. Pela primeira vez, eu fiz um projeto chamado Projeto Águia, e esse Projeto Águia, ele concedeu com que nós tivéssemos 8 salas do método TEACH. Então, não tinha autismo. Então, na realidade, tinha. O autismo, ele era junto com os demais, mas eles precisavam ter 4 autistas, né, com a cuidadora. Então, precisava disso. E foi uma luta muito grande, muito grande. Eu não sei, além do Senhor, de tantas forças de onde eu tirei, porque eu ficava dia e noite, era 6 horas da manhã, eu já estava na Secretaria da Saúde, porque esse QMIS é difícil. E aí a PAI conseguiu abrir sala do método TEACH. Tá? Então, hoje nós temos, agora eu não sei como que está a pandemia, porque eu não sou mais não sou mais da coordenação de lá, né? Eu atendo somente particular aqui na minha casa, no caso um consultório. Então, eu consegui que tivesse de manhã 4 salas método TEACH e à tarde 4 salas método TEACH. E que dentro do espectro, cada 2 tivesse sua cuidadora, tá? E teve também Biritiba Mirim, que a gente foi atrás do QMIS, tudo, e conseguimos entregar para o prefeito tudo ok, para que conseguíssemos abrir mais uma PAI de lá. Então, como dizem, né? Tem coisas que eles gostam e a gente tem que deixar. Não adianta você dar a boneca e eles nascem com a personalidade deles, isso não muda nada. Ela gosta de videogame. Videogame acalma. O que a gente vai fazer? Tá lá deitada, ó, com o controle na mão, ela é viciada no videogame, viciada assim, né? Na hora de dormir, o que acalma ela? O videogame. Então, e tem gente que fala, é uma menina jogando videogame? É uma menina jogando videogame de 3 anos. Então, isso daí é muito bom. Aí eu coloquei do lado, né? Dormiu. Ufa. Aí na hora que você vai deitar, mãe, volta aqui, era brincadeira. Então, às vezes, temos que mudar as formas de como vemos as coisas. Que é o caso que eu acabei de falar para vocês do videogame. Tá? Então, nem sempre a pessoa vai gostar do que a mãe gosta, do que o pai gosta. Apesar que aqui em casa todo mundo gosta de videogame. Então, precisa dar uma atenção maior e ver o que aquela criança gosta. A liderança da primária pode ver e deve ver o que aquela criança gosta. Em seguida, nós temos o planejamento semanal. Isso é uma rotina que precisa ter semanalmente. Fez um, tira, fez outro, tira. Cada semana é feito. Se vocês forem ver, do lado direito, tá, tem a cadeirinha, a mesa. Aqui pode ser feito de EVA. Aqui nós temos em casa nós temos uma cama montessoriana. Compramos a cama montessoriana com as coisas tudo? Não. Nós montamos. Compramos aquele voal, tá? Nós que fizemos algumas coisas. São coisas que dá para você adaptar em casa, que não fica caro. Então, aqui o EVA você coloca o alfabeto, os números, você coloca as coisas que gosta, onde ela senta, para ele já ir aprendendo a sentar. Ah lá, que eu falei
do RG, tá? Esse RG se chama Lei Romeu Mion. Para quem não sabe, foi o Marcos Mion. Então, é importante vocês estarem andando, tem o benefício aqui da lei, o número da lei, é o RG. Então, quem já tem RG, pode ir lá e tirar o segundo RG, é um direito garantido que vocês têm em relação à fila, em relação a parar o carro, porque imagina você ficar naquele sol, fila, então são vários benefícios que tem e que na realidade não são benefícios. Para eles é difícil. Então, tá fazendo birra? Não está fazendo birra. Realmente é difícil. Então, se existe essa lei, nós precisamos usá-la. Pode vir com essa daqui que vocês estão vendo, tá? Que é o símbolo do autismo, que hoje vocês veem no mercado. E se vocês não veem no mercado, no preferencial, vocês podem, pega essa foto aqui, depois que vocês estiverem no e-mail, printa e vocês levam essas fotos no mercado e vai no preferencial com os filhos, tá? Depois que passar a pandemia. Agora não, por favor, fiquem em casa. Então, é algo que parece engraçado, mas não é tão engraçado. Se você falar para o teu filho, com uma filha adolescente, hoje queimei 3.500 calorias. Então, eles entendem no pé da letra. Então, realmente queimou 3.500 calorias. Filho, olha o bolo que eu fiz para você, né? Então, ele não vai entender que você fez um bolo e que você despedaçou, você acabou com o bolo dele. E você ficou toda feliz porque você perdeu 3.500 calorias e a bendita não vai engordar. Mas para ele, o que aconteceu? Você estragou o dia dele. E para a gente finalizar, eu gostaria que vocês, após a live de hoje, vocês escrevessem uma carta. Uma carta para quando eu esquecer de me amar. Uma carta para quando os dias estiverem difíceis na sua casa. Uma carta para quando você, que é líder da primária, estiver difícil e você saiba o que fazer, né? Que ajuda você vai pedir, que escritura você vai colocar, para quem você vai recorrer, o que você pode fazer. Então, cada um vai entender do jeito que o coração sentir, que o espírito mostrar. Mas a parte importante é essa. Escreva uma carta quando eu esquecer de me amar, quando as coisas estiverem difíceis. Tá? Eu espero que todos tenham entendido. Depois eu vou estar enviando para a Paola. E até isso. Até mais, tá? Boa noite para todos e muito obrigada a todos que ficaram comigo. Obrigada. Sister Machado, foi muito bom. Temos algumas perguntas para eles. A irmã Clarice está perguntando o que seria método no CRAS. Então, o CRAS é uma estratégia, né, com serviços de assistente social, então é um elemento de processo de planejamento de território, então de política, é de cada município, então varia muito de cada município. Então, eu fiz a parte do quê? A parte do projeto em si, mas eu não fiquei para trabalhar, porque a minha parte era fazer em si o projeto, para deixar prontinho para que eles contratassem profissionais. Então, no CRAS, aqui não, né, de Guarulhos, o que eles têm? Eles têm psiquiatra, eles têm psicólogo, eles têm neuro, que atende uma vez na semana, eles têm TO, que é o que mais tem, tá? É TO e fonoaudiólogo. É um serviço gratuito, porém tem uma fila de espera. Obrigada, irmã. Realmente, o meu filho, ele está começando a passar, ele tem TDAH, déficit de atenção e hiperatividade, ele aqui em Hortolândia tem um CRAS infantil, é separado, é bacana, tem uma equipe excelente, então eles são divididos, então para a região aqui, então, às vezes a gente não sabe o que significa, né, esse nome, e tem um especial para criança, né? Então, tem cidades que é de separado e tem cidades que é junto, bacana.
Perguntaram? Alguém perguntou sobre o método TIT, né? O método TIT, eu gosto muito dele. Eu fui para Paranavaí para ensinar os profissionais da PAI e para alguns profissionais da área de saúde. Então, é que nessa live hoje não dá para demonstrar, tá? Então, deixa eu tentar aqui. Então, a gente pega os pontos fortes da criança e a gente vê o que a criança tem de maior interesse. Então, a gente vai usar o que tem de maior interesse e vai usar as dificuldades que ela tem. Uma das coisas que eu usei lá, garrafa de PET. Então, eu fiz um buraco, aquelas garrafas de 2 litros, acho que foi de 5 litros. Aí eu fiz um buraco, aí peguei papel alumínio e na hora que a criança conseguia acertar a bolinha, tá? Coordenação motora, então ela acertava, aí a gente virava a professora, porque eu ensinava a professora a virar, tá? O profissional da saúde, que ele ia ensinando o próximo. Virava. Quando virou, apareceu, deixa eu pegar o meu copinho aqui, tá? Então, aqui tinha uma bolinha. Então, na hora que acertou a bolinha, virou, apareceu o quê? A letra A. Então, tem a letra E. Então, o que você faz? Você pega os pontos fortes de maior interesse e as dificuldades e você faz um programa individualizado. Na hora que eu coloquei lá o planejamento, que depois eu vou passar para a Paola, acordou. Ele vai lá no papelzinho, acordou, vai tirar do velcro e vai colar na parede. Acordou. Ah, mas meu filho é não verbal, ele pode fazer? Deve. Tá? O que não pode é ele deixar de falar por isso. Você fica assim, você estimula para que ele fale. O que é isso, filho? Porque senão a gente não pode fazer por ele o que ele consegue fazer. Acho que deu para. Então a gente monta um programa individualizado, é para cada criança. A Camila, né? Meu filho tem sinais de autismo, mas ainda não consegui uma avaliação especializada, sofrendo demais com essa dúvida. Ele tem 1 ano e 11 meses. 1 ano e 11 meses já dá para ter uma noção, Camila. Seria importante você fazer uma avaliação bem detalhada. Como que é feita essa avaliação? É clínica e ela é multidisciplinar. Olha a Ju falando que o filho dela passou no CAPES infantil. Mas é isso mesmo, a gente não pode deixar com que eles comandem a gente, tá? O comando sempre vem da mãe. Que comando? Tá na hora de dormir. Então imagina se você falar assim para o seu filho, não, filho, você pode dormir até 2, 3 horas da manhã. Então isso vai virar uma rotina. Por isso que o mais difícil para trabalhar é a rotina. Então, na hora que a Paola receber, vocês podem xerocar a semana de rotina. Tem nas papelarias também aqueles planners, tá? Tem os planners bem detalhados. Então, os planners, eles ajudam isso. Mas a rotina precisa passar com um profissional para aquele detalhe para você, qual que é a dificuldade dele. Então, vamos colocar em tal horário. Outra coisa, nesse individualizado, o que ele come? Será que ele está comendo muito triptofano depois das 16 horas? Né? Aquele triptofano, chocolate, derivados assim. Precisa ver que tipo de desenho ele está assistindo. Ele está tomando banho que horas? Por isso que é uma avaliação bem específica. E se precisar, precisa sim. O Dr. Fábio acho que está aí, não sei se está, mas é algo que tem que passar com o psiquiatra também, para ver a avaliação do psiquiatra, porque em alguns casos precisa, em alguns casos, a maioria dos casos, tá? Precisa de medicação até que os neurotransmissores, eles ficam em homeostasia. Eu também gosto bastante do método ABA, tá? Só que o método TIT, ele é mais infantil. Então, o que você pode fazer em relação ao ABA? Tá? O que você queria saber sobre o método ABA, Clarissa? Seja mais específica, porque assim, ele tem muita coisa para falar sobre o ABA. É a mesma coisa. Eu, na minha filha, eu gosto de usar muito óleos essenciais. Tem gente que não gosta. Então, tem pessoas que preferem o TIT, tem pessoas que preferem o ABA. Então, é muito individualizado. Tem que ver qual você melhor se adapta. Se você puder colocar sobre o método ABA específico que você quer saber.
Ó, o Helder Machado falou que as perguntas que tiverem, vocês podem deixar que eu vou responder no chat, tá? Por conta do horário. Obrigada, Sister Machado, pela palestra. Muitas dúvidas, né? Realmente, mas é muito bom, né? Nós temos fontes divinamente atribuídas, né? No seminário a gente aprende muito a procurar em fontes divinamente atribuídas, né? Em materiais de boas fontes, né? Então, aqui nós estamos tendo, né, essa oportunidade e procurar, né, a informação, né? Eu posso prestar meu testemunho, que eu sei que é muito importante a gente orar. Quando a gente tem um filho, a gente não sabe como ele é, né? E a gente vai aprendendo a ser mãe junto com ele, né? Então, o meu menino mais velho tem 14 hoje, ele tem déficit de atenção e hiperatividade, ele era uma criança muito danada. E eu falava pro pediatra, mas tá errado. Não, mãe, ele é normal. Né? E esse menino parava quieto, ele pendurava em todas as cortinas da capela, ele conseguiu quebrar 4 cortinas na capela de se pendurar, eu já fugia da primária, era assim, né? Era tenso. Falei, não, vou procurar, que a gente vai achar. E quando a gente se dedica, pede ajuda para o Senhor e procura um profissional, né? Procura outro, procura outras opiniões, né? Estuda a respeito, ora, o Senhor vai colocando as pessoas no nosso caminho, o aprendizado vai ocorrendo, né? E hoje ele já é diagnosticado, né? Já está uma criança bem melhor, né? Então, nós aprendemos muito com ele, né? Como é bom nós termos crianças assim no nosso lado, crianças que têm o amor do Salvador mais próximo, né? Então, não adianta a gente gritar, não adianta a gente falar alto, a gente tem que sentar, orar, pedir inspiração para o Senhor, né? Como nós líderes devemos tratar essas famílias e essas crianças, com muito amor. Então, essa palestra nós estamos encerrando, né? Gostaríamos de agradecer Madalena, idealizadora do projeto, né, que começou junto conosco, com a Raíssa, né, o seu marido, Helder Tebaldi. Muito obrigada, Simone, tá, doutora Simone, pelos esclarecimentos, Juliana, muito obrigada mesmo, nós somos imensamente gratos pelo Senhor colocar vocês em nosso caminho e nos dar mais luz e conhecimento, né, que através da maneira do Senhor, né, nós devemos ser melhores líderes e pensar, né, como eu posso ajudar o meu aluno da primária individualmente. Ore, converse com os pais, ajude aquela criança, depois ela vai passar para os adultos, né, para a sala dos jovens, né, e nós como líderes dos jovens também temos que saber, entender, abraçar como o Salvador abraçou, né. E eu gostei muito da escritura que a Juliana usou, né? Realmente que a gente coloca essa escritura bem grande no nosso espelho, né? Porque quando a gente acorda, a primeira coisa que nós lembrarmos, né? De que o Senhor não queria saber, né? Qual era o problema. Ele ajudava com amor e muita paciência. Muito obrigada. Nós teremos a última oração pela Isaneide. Muito obrigada. Nós encerraremos essa palestra e aguardamos novos conhecimentos. As pessoas que tiverem dúvidas, pode pôr no chat, nós vamos responder, tá bom? Pode colocar e nós vamos reprisar essa live para vocês assistirem desde o começo. Um abraço e que o Senhor abençoe todos nós. Zaneide Tempestão. Nosso querido Pai Celestial, muito obrigada por todas as bênçãos, por esse dia, por sermos membros da Tua Igreja e conhecer todas essas verdades. Somos gratos pelo profeta que nos inspira e nos ajuda a perseverar com fé no Teu caminho. Muito obrigada por todas as bênçãos, pelo esse serão, pelos ensinamentos e rogamos que nos abençoe com o desejo de colocar em prática em nossas vidas. Abençoe todos que participaram, bênçãos e saúde, com mais sabedoria para ajudar sempre o próximo. Somos gratos por Jesus Cristo, nosso Salvador, pelas Escrituras e por todas as bênçãos. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém.